Olá pessoal, na dica de hoje vamos falar um pouco sobre a parte de regras de impulsionamento do Facebook e alguns cuidados que eu tenho que ter com a parte de texto. Mudando aqui para a nossa guia, onde eu tenho a central de ajudas do Facebook, ele vem falando sobre a parte de texto nas imagens de anúncio. E o que ele traz destacado aqui é esse pedaço. Descobrimos que imagens com menos de 20% de texto apresentam um melhor desempenho. Sabendo disso, o Facebook ele tem algumas limitações para trabalhar com um texto na parte de anúncio deles. Então, vou fazer um anúncio patrocinado, vou fazer um anúncio pago, eu tenho que tomar alguns cuidados referente a isso. Descendo um pouco mais, ele vem falando sobre essa parte de texto, o que ele identifica como texto. Então, eu tenho o texto no corpo, a imagem do anúncio e o texto na imagem. Então, esse do corpo é livre, você pode escrever o que você quiser. A imagem também é livre. Agora, o texto sobre a imagem, que é o que ele está se referindo aqui. Descendo um pouco mais, ele traz 4 variações sobre esse texto. Então, a primeira delas é uma imagem que está ok. Então, a quantidade de texto em cima dela está ok. O primeiro modelo aqui, ele só está trabalhando com o logo. Essa tua imagem, você vai patrocinar ela, vai impulsionar ela e ela vai rodar livremente pelo Facebook. A de baixo, ela traz pouco. O que é esse texto na imagem pouco? Ela vai reduzir um pouco o seu impulsionamento. Então, ela vai atingir menos pessoas com o mesmo valor gasto. Isso porque eu tenho uma quantidade de texto um pouco mais destacada. Na sequência, eu tenho moderado. Isso é quando o meu texto aqui já está trabalhando com 3 guias de texto. Meu texto já está extrapolando aqueles limites lá. Isso vai fazer com que o meu texto não veicule para tantas pessoas. Então, ele vai ter o alcance dele muito reduzido. Dessa maneira, vai ficar muito caro anunciar com esse tipo de informação. E o último é o em excesso. Esse formato em excesso, teu texto, tua imagem, teu anúncio aqui, provavelmente ele nem vai ser veiculado. Ele vai ser banido por ele ter muito texto sobre isso daqui. Por que ele trabalha dessa maneira? Porque ele identificou que as pessoas gostam de frequentar a rede social deles, o Facebook ou o Instagram, para ver imagens bonitas, para ver a parte que chama a atenção delas, e não para ficar lendo somente texto. Por isso, as imagens, ele identificou que ela tem que ser trabalhada com menos do que 20% de texto para ela ser uma imagem que tenha um bom engajamento na rede social. Vamos ver um pouco mais sobre isso na prática, na criação de um anúncio para a rede social. Abrindo aqui o Illustrator, eu vou criar um novo documento. Esse documento vai ser de 1080 por 1080. Vou mandar criar. E para trabalhar com a parte das guias aqui dentro, para eu saber quanto de texto eu posso utilizar, eu gosto de utilizar a ferramenta Rectangular Grid. Como que ela funciona? Basta dar um clique na tela, vou pegar as minhas medidas da minha página, de 1080 por 1080, e vou colocar 4 divisões por 4 divisões. Ao dar um OK, ele já vai criar essa minha guia aqui. Vou centralizar ela. Se eu utilizar ela no formato que ela veio, ela vai aparecer na minha exportação. Por quê? Porque ela é uma linha. Para isso eu vou converter ela em uma guia. A guia serve para minha visualização, mas ela não sai na hora que eu exporto. Como vou fazer isso? Ela sendo um grupo, eu vou ter que abrir o grupo. Aí eu posso selecionar as linhas que eu quero converter para fazer virar em uma guia. Clicando com o botão direito eu tenho a opção fazer guias. Então, transformar tudo isso daqui em guias. A minha parte externa eu não preciso, porque eu já tenho a borda da minha página, então eu vou excluir. Desta parte que eu estou visualizando aqui, dessas guias que eu estou visualizando, eu posso utilizar apenas 5 com texto. Então eu poderia fazer o seguinte, eu posso colocar, por exemplo, 3 aqui no meio, com informação de texto, vou até colocar uma cor para ela ficar diferente, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E aqui embaixo eu poderia usar mais 2 guias trabalhando com texto. Não necessariamente eu preciso trabalhar com essas guias aqui junto, eu posso, por exemplo, colocar uma aqui embaixo, colocar outra aqui no canto, mas eu não posso extrapolar o limite de 5. Mesmo assim, eu devo tomar alguns cuidados, pelo seguinte. Se eu for trabalhar com a parte de texto e eu colocar o meu texto escrito aqui em cima, vou aumentar o tamanho da minha fonte, beleza. E esse meu texto, ele está extrapolando que seja um pouco só para o próximo quadrante. Mesmo assim, o Facebook já vai entender isso daqui como um quadrante novo de texto. Da mesma maneira que se eu utilizar ele somente na parte de cima aqui, eu corro o risco do Facebook entender que esse quadrante inteiro está utilizando como texto. Então não é porque eu utilizei somente ele aqui em cima que eu tenho uma sobra de um quadrante. Eu tenho 5 quadrantes que eu posso estar utilizando e se eu extrapolar esse número aqui, ele vai diminuir o meu impulsionamento. Regra de ouro que eu deixo para vocês, tenta criar utilizando apenas 4, aí você não vai ter nenhum problema com a parte de impulsionamento. Exemplo. Aqui eu tenho um modelo de arte, vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, então vou dividir ela de 1080 por 1080, de 4 por 4, dei um OK, veio minha grade aqui para cima, vou centralizar. Eu tenho na parte superior o quadrante onde eu tenho minha logo,
Na parte de baixo eu tenho outros 3, onde eu estou trabalhando com o nome do curso. Dessa forma aqui eu vou conseguir impulsionar e com certeza ele não vai bloquear em nenhuma parte, não vai bloquear em nenhuma das configurações que ele reconhece como texto sobre a imagem. Cuidados que eu tenho que tomar. Tá vendo que na parte de trás da minha imagem ela está um pedaço um tanto quanto embaçado? Se eu tenho na minha imagem texto, por exemplo, se aqui estivesse escrito sem estar embaçado, ele pode reconhecer isso daqui como um texto. E aí ele vai usar mais um quadrante de texto. Então tem que tomar cuidado até na minha imagem. No Photoshop, o princípio é o mesmo. Então eu criei um novo documento aqui no Photoshop de 1080 por 1080. Mas no Photoshop eu tenho uma forma mais fácil de criar minhas guias. Então na guia View aqui em cima, no menu View, eu já tenho a opção de criar direto um layout para essas minhas guias, onde eu posso definir que eu vou ter 5 guias por 5 guias. Dando um OK, ele já vem parar aqui dentro das minhas guias. Da mesma maneira, essa visualização, essas guias, essas grades que eu tenho aqui em cima, é somente para facilitar na subdivisão da minha parte de texto em cima da minha imagem. Isso daqui não vai aparecer na hora que você exporta. Tranquilo? Para entender um pouco mais sobre isso, voltando aqui na minha página de internet, eu possuo o Text Overlay do nosso Facebook e ele vai testar a nossa imagem. Então eu joguei a imagem aqui para dentro e ele já deu aqui, ó, texto na imagem está ok, seu anúncio será veiculado normalmente. Valeu pessoal, por hoje seria isso. Se vocês gostaram do vídeo, peço para que vocês deixem seu like, compartilhem e comentem aí. Obrigado, até a próxima.